eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca de cabelos encaracolados longos e olhos castanhos. Hoje a gente está aqui para mais uma edição do Consulta de Rotina, que é o videocast do United Chef Group Brasil. A gente está aqui no Innovation Center e hoje eu estou com duas convidadas muito especiais para falar sobre saúde bucal, que é a Patrícia Colombo, gerente de relacionamento de network dental, e a Vitória Cristina de Moura, analista do time de retenção do United Chef Group Brasil. Quem não gosta de estar sempre sorrindo, né? Mas um sorriso ou a falta dele pode dizer muito. E o sorriso não necessariamente é só para uma beleza ou uma estética. Ele significa muito na nossa qualidade de vida. Tanto para a gente mastigar, saborear os alimentos e muito mais. E hoje a gente vai falar sobre isso com as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Mari. Olá, obrigada. Sou Patrícia, sou uma mulher branca, de cabelos negros longos, olhos castanhos. Estou com uma blusa branca de bolas pretas. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Olá, sou a Vitória, uma mulher negra de pele parda, cabelos enrolados longos, loiros e tenho olhos castanhos e estou vestindo uma camiseta branca. E é um prazer estar com vocês, gente. Legal. Patrícia, como a gente já comentou, né, a saúde bucal ela não é só cuidar, né, do nosso sorriso, mas também de tudo que traz ali por trás dele, né? Explica pra gente um pouquinho de como essa saúde bucal traz essa qualidade de vida e o bem-estar na nossa vida como um todo. Legal. Bom, é importante a gente cuidar da saúde bucal por diversos motivos, tá? Mas o principal deles é para a gente evitar as doenças bucais, né? As duas principais doenças bucais, a doença cárie e as infecções de gengiva. Então, é importante a gente evitar por quê? Porque elas causam dor, desconforto, problemas na fala, na mastigação. Então, é muito importante a gente evitar. Então, é isso. O sorriso também é nosso cartão de visita, né? Então, é muito importante que a gente cuide do sorriso porque o sorriso acaba dando oportunidades para a gente na vida, seja para uma entrevista de emprego, seja para se comunicar com a sociedade. E a gente percebe que as pessoas que restauram o sorriso têm muito mais qualidade de vida. Legal. E quando a gente vai no dentista, né, a gente sabe, vamos ao dentista. A gente não fala, vamos na especialidade tal, mas a gente sabe que existe uma especialidade para cada necessidade que a gente tem, né? Conta um pouquinho pra gente quais são essas especialidades. É verdade. Na odontologia, a gente tem várias especialidades que tratam diferentes necessidades. E o Conselho Federal de Odontologia, ele tem 23 especialidades registradas. Eu vou contar um pouquinho só de algumas das principais. Periodontia, quem precisa de alguma necessidade que envolve os tecidos que circundam o dente, como a gengiva, o osso, os ligamentos, precisa de um periodontista. Endodontista já é o especialista que trata do canal do dente, né, da parte interna do dente. Prótese é para quando o dente está muito destruído ou quando realmente você perdeu algum dente e você precisa repor aquela função. Então, aí você procura um protesista. E aí tem outras especialidades, como odontopediatria, que é especialista em criança, odontogeriatra, que é o especialista em idoso, enfim, são várias especialidades. É importante você conhecer para procurar o dentista certo, né? Exatamente. E, Paty, é bom trazer que o cuidado com o dente não é só quando a gente sente dor, né? Que é muito comum. Eu só vou no dentista porque eu tô com algum incômodo, mas não. Eu vou no clínico e ele vai me direcionando nessas especialidades que você informou, certo? Perfeito, perfeito. Porque a doença cárie, ela, por exemplo, ela não começa já com dor, ela começa com uma mancha branca que vai evoluindo. Se você faz aquele hábito de ir sempre ao dentista e acompanhamento nas manutenções, você consegue evitar qualquer problema mais grave no futuro. Então, o ideal é você fazer higiene em casa, né? A gente costuma dizer que a doença periodontal e a doença cárie, elas são doenças infecciosas que são causadas por comportamento. Se a gente mudar o nosso comportamento, a gente consegue evitar essas doenças. E principalmente está relacionado à higiene e dieta. Então, sabendo disso, você sabe como se controlar e prevenir em casa também. Você falou bem lembrado da limpeza, né? Da higienização, que é óbvio que é o principal, né? Quando a gente fala ali para evitar tudo isso. Mas aí vem aquilo, qual é o certo? Eu tenho que escovar o dente quando eu acordo, depois que eu tomo um café, depois do jantar, depois do almoço. Tem um número certo de vezes, eu tenho que usar fio dental, o que
Muito além do que, não, eu gosto de estar com a boca, né? Sentir o hálito fresco. Muito mais do que isso. Qual é o indicado, assim? Excelente pergunta. Na verdade, a escovação é muito importante. Você tem que saber como fazer, né? O que você está falando. Então, primeiro, escolher uma escova certa. A escova ideal é a escova macia. Tá? E o jeito de escovar os dentes também. O ideal é você inclinar as cerdas em direção à gengiva, entre o dente e a gengiva, e fazer movimentos circulares ou movimento de varredura até a direção da ponta do dente. Então, o movimento é sempre nesse sentido. Outra coisa, começou aqui de trás, dá a volta inteira, para você não esquecer nenhum dente e nenhuma superfície, né? Aqui, o dente tem várias superfícies. Tem a parte da bochecha e tem a parte interna. Então, é importante que você estabeleça uma ordem. Começando daqui, você dá a volta e depois vai para baixo também. E aí, você me perguntou quantas vezes o ideal é escovar. O ideal são três vezes ao dia, logo após as refeições. E o fio dental, ele é importante em todas as higienizações. Por quê? Porque ele atinge uma área que a escova não chega. Exatamente, ele fica entre um dente e outro. Ali a escova não vai entrar. Então, aí é importante você complementar a escovação com fio dental. Agora, você pode usar ele antes da escovação ou depois, isso não interfere. O importante é usar a escova e o fio dental. E a pasta, claro. E com calma, né? Porque Sim. Eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi que tinha até uma contagem. 1, Isso. 2, pra gente poder fazer escovação completa. Mas essa parte que você falou do fio dental é muito importante, porque eu achei que tinha uma ordem. Eu tenho que passar o fio dental antes da escovação, porque depois eu faço aquela limpeza. Então não precisa de uma ordem exata. Não precisa. Você pode passar antes ou depois. O importante é usar o fio dental mesmo. Entendeu? E a quantidade de pasta também é importante, né? Legal. Às vezes as pessoas perguntam quanto de pasta que eu coloco na escova. Não é igual aquele monte de espuma. Aquele monte de espuma, aquela quantidade enorme, não. Você pega em direção às cerdas e você faz só a largura das cerdas, não é o comprimento das cerdas, é só na largura, só aquele pouquinho ali. Nas crianças, até você tem que usar uma quantidade de pasta muito pequena, né? Porque a pasta tem flúor também. Então, é importante você saber exatamente a quantidade de pasta por idade. Isso é importante também. Entendi. Eu fiz a minha vida inteira errada. Acabei de perceber. Mas tá valendo, né? Até a gente fala muito de criança, né? Que a gente aprende muito. Mas o que a gente nem imagina, muita gente não sabe, é que esse cuidado vem desde a barriga da mãe, né? Desde a gravidez, que até costuma falar que são os primeiros 1000 dias, né? Isso. Que é desde a gravidez até os 2 anos da criança, que são... Quais são esses cuidados que Perfeito. A mãe já pode, né? Acho que todas nós aqui queremos ter filho. O futuro, como que a gente pode se prevenir para isso, né? E até para quem está assistindo a gente entender o que isso é tão importante, da onde que vem essa formação, inclusive dos dentes, né? O que isso ajuda. Então, as gestantes, também é uma excelente pergunta e uma grande dúvida, né? Do que pode interferir no bebê. As gestantes, elas passam por um período de muita alteração hormonal, e isso interfere totalmente nas doenças bucais. Então, é importante que ela vá ao dentista no período da gestação. Muitas pessoas têm aquele mito, né, de que a gestante não pode ir ao dentista, mas é o contrário, ela tem que ir para se prevenir, porque ela está mais propensa a ter doenças bucais. Por quê? Por causa da alteração hormonal e também por causa da mudança de comportamento. A gestante geralmente não consome o que ela consome normalmente quando está grávida. Então, quer dizer, isso altera também toda a parte da alimentação, né? E quando nasce o bebê, mesmo sem ele ter dentes, você tem que higienizar a gengiva dele. E aí a indicação é pegar uma fralda, molhar numa água aquela filtrada, de paninho, né? Exatamente, e passar nos roletes gengivais do bebê, para ir acostumando o bebezinho com a mão da mãe da criança também na boca. Quando ele tiver dente, aí você já pode escovar com uma dedeira ou com uma escovinha bem pequenininha, tem escovas próprias, escovar sempre higienizar a boquinha da criança, né? E até os 9 anos de idade, a criança tem que escovar o dente, mas tem que ser supervisionada por um adulto. Não pode só a criança escovar, porque ela muitas vezes esquece alguma área que é importante, o adulto vai lá e complementa a escovação. Então, esses cuidados são importantíssimos para manter uma saúde bucal boa, né? Desde criança. Desde Legal, criança. Paty. Agora, sobre a pasta de dente, porque eu sei que hoje a gente utiliza com as crianças aquela pasta com sabor, para tentar trazer a criança para ser algo mais tranquilo. Tem algum problema essas pastas de sabor? Elas têm as mesmas funções da pasta de adulto, vamos dizer, ou...
Na verdade, o sabor nem é o mais relevante. Assim, geralmente, essas pastas infantis, o que elas têm de diferente da pasta de adulto? Elas têm menor quantidade de flúor, ppm de flúor. Se você olhar na embalagem, você vai ver, né? Geralmente, as pastas de criança têm até 1000 ppm de flúor, de adulto tem mais. Então, isso é que é importante. E a quantidade é o principal. Então, nas crianças muito pequenininhas, a gente fala que é um grão de arroz. Olha o arroz desse tamanho, mas é aquela quantidade. Nas crianças um pouquinho maior, até 2 anos, é um grão de ervilha, já aumentou um pouquinho. E a gente é aquilo que eu falei. Eu usava mais. Era mais pra comer a pasta colorido, né? Pois é, gostosinho. E outra coisa importante também, que não está nem aqui, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão assistindo a gente, é sobre a alimentação. O ideal é você dar o açúcar bem tarde para a criança. A criança não conhece o gosto de açúcar, então não precisa adoçar a mamadeira, nem fazer nada com açúcar, porque quanto mais tarde a criança tiver o paladar do açúcar, melhor para prevenir contra a doença cárie, né? Porque a doença cárie está interligada à dieta, à alimentação. E traz, né, diversas outros problemas também, né? Diabetes, aproveitando que a gente está falando de criança, damos ou não damos mamadeira e chupeta? Boa pergunta. Né, não tem problema, desde que não seja em excesso, né? A mamadeira ou a chupeta em excesso, prolongada por muito tempo na criança, ela pode provocar problemas de respiração, deglutição, de mastigação. Então, o ideal é manter até 2 anos, pelo menos, a chupeta e a mamadeira também. A mamadeira ela pode causar uma doença muito séria, que é a cárie de mamadeira. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando a criança dorme com a mamadeira, mamando mesmo. Nossa. E aí os dentinhos ficam todos moles, escurecidos, principalmente quando a mãe adoça aquela mamadeira com açúcar, que não deve. Mas mesmo assim deve-se evitar a mamadeira à noite, né? Então, isso é que não pode acontecer. Mas se você também comprar um bico ortodôntico, tanto para chupeta quanto para mamadeira, é melhor, porque o bico ortodôntico ele imita o seio da mãe. Então, ali a sucção vai ser feita da maneira correta e não vai prejudicar a saúde da criança, entendeu? Até a formação da arcada. Exatamente. Né? É exatamente isso que eu ia perguntar, porque geralmente cria aquele arco, né, quando a criança usa por muito tempo. Isso, a formação da arcada todinha, dos ossos, tudo. Porque, na verdade, os dentes de leite começam a se formar já na vida intrauterina. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados para a criança já não ter problema, né, quando nascerem os dentes. Então, tudo isso é importante. Lembrei da escovação que você me perguntou, a noturna, né? Você perguntou sobre a escovação mais importante é a noturna. Por quê que a gente fala isso? Porque a saliva ela é uma defesa natural que a gente tem na boca, né? Quanto mais saliva a gente tiver, mais ela ajuda na limpeza dos dentes. E quando você dorme, você não está falando que você saliva mais e você não está comendo nem nada. Então a salivação diminui. Então ali você tem que fazer uma escovação muito perfeita, não comer mais nada e dormir. Porque aquele período ali é um período mais propenso a você ter algum problema bucal, entendeu? Legal, você falou também bastante da alimentação, né? Existe algum alimento que faça essa limpeza, digamos assim? Sim, tem alimentos que são bons para os dentes. Maçã é uma, que é fibrosa, né? Quando você pode perceber, quando você morde uma maçã, parece que limpa, né? Então, a maçã é um alimento saudável, queijo também. Na verdade, são alimentos que neutralizam o pH. Eu vou entrar numa área muito técnica, não vou explicar muito. Mas quando a boca está muito ácida, com pH ácido, ela tem mais predisposição a formar doença cárie, né? A ter mais doença cárie, porque tem todo um processo acontecendo. Então, os alimentos que elevam o pH, como queijo, a própria maçã que eu falei também, eles ajudam nessa saúde bucal, nessa limpeza. E a gente até comentou, né, da chupeta, mas até de outras, dessa arcada, né, da nossa arcada, quando ela se forma. Aí, para isso, existe muito, né, a especialidade da ortodontia, né, do aparelho. Mas, além do aparelho, existem muitos outros tratamentos ortodônticos, né? Sim, o tratamento ortodôntico é importante por quê? Para você posicionar os dentes, fazer o alinhamento correto e a posição dos dentes corretas. Quando você não tem a posição dos dentes corretos, você pode ter problemas, de novo, na fala, na mastigação, até de dor de cabeça, né? Porque você força muito
a articulação. Então, é importante você ter os dentes na posição correta. E aí você tem, hoje, vários tipos de aparelho. Tem aparelho estético, aparelho ortodôntico móvel, fixo, e tem aparelho lingual, que é colocado por dentro, não sei se vocês conhecem, mas em vez de ser para fora do dente, ele é por dentro, só que ali retém mais placa, é mais difícil escovar. Tudo que, aliás, quem usa aparelho, é uma dica aqui, por favor, reforcem a escovação, porque o aparelho ele já funciona como um fator para reter a placa ali no dente, entendeu? E o gostoso, não sei se você usou aparelho, eu usei aparelho gostoso, quando você tira, parece que tá tudo limpo. Sente aquela coisa, aquele prazer, né? E, Paty, eu utilizei o aparelho durante 5 anos. E o tempo que eu tive para alinhar os dentes mesmo, que foi resolutivo, foi de 1 ano. Os demais anos, parecia que o dentista, ele só estava ali com as mensalidades. Então, eu queria saber se deixando o paciente com mais tempo de aparelho pode prejudicar os dentes ou tem um momento exato para que ele fique com os dentes alinhados? Então, depende muito do caso de cada paciente. Cada paciente é um paciente diferente, né? Tem casos que pode durar 2, tem casos que pode durar mais anos, 5, 6 anos. Na verdade, você não vê a movimentação, mas ela está acontecendo, né? Porque, na verdade, você está movimentando tudo, né? Até os ossos do dente e tal. Então, é visível para você no último ano, mas provavelmente houve também uma movimentação que você não vê, mas que está ocorrendo ali para que o ponto que seja visível apareça para você, entendeu? Então, não tem muito como falar o prazo, né? Assim, os ortodontistas são bem preparados para classificar. Agora, se você tem dúvida, procura uma segunda opinião, isso não é problema nenhum. É que na ortodontia tem muitas vertentes, né? Cada ortodontista segue o seu tratamento, então pode ser que se você vai em outro, ele indique outro tipo de tratamento, mas como eu falei, ele pode durar também muito tempo, ele não necessariamente tem que ser 2 anos ou 3 anos, depende da condição do paciente em si, exatamente. Entendi. Paty, outro mito aí que a gente fala bastante, né? Que é acreditar que o clareamento e a limpeza é só para ter aquele sorriso bonito, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? E outra coisa que preocupa bastante, né? Muita gente entra aí na internet e busca como realizar um clareamento em casa, que é muito perigoso. Qual que é o real risco disso? Qual é o perigo disso, de você fazer algo sem uma supervisão de um profissional, né? Perfeito. Então, clareamento é um procedimento que está sendo muito feito hoje em dia, né? Que é para você alterar a cor dos dentes, né? Geralmente o paciente procura porque está insatisfeito com aquela cor, né? Seja por que razão for. E o clareamento, como é que ele é feito? Ele é usado um produto que tem ácido na composição, só que com supervisão de dentista ele sabe exatamente como dosar aquele tratamento e a quantidade exata que ele deve aplicar. Então, por isso que a gente fala que tem que ser com supervisão, tá? E aí tem vários tipos de clareamento também, tem o laser, tem o caseiro, mas enfim, o importante é ter a supervisão de um dentista. Quando você faz qualquer técnica caseira, qual é o risco que isso pode acontecer? Pode causar ferida em tecidos moles, porque, como eu falei, para clarear tem que ter ácido. Então, assim, você pode ter ferida no lábio, na língua, na bochecha. Então, não é recomendado você tentar técnicas caseiras para fazer, pelo amor de Deus. Inclusive, nem aquelas pastas de dente que falam, né, clareadora. Não tem como uma pasta de dente clarear o dente, tá? No máximo que você pode conseguir com a pasta é a manutenção de um clareamento que você já fez sob supervisão do dentista, mas mesmo assim tem que tomar cuidado, que as pastas muito clareadoras têm muito abrasivo, e ela pode arranhar o esmalte do dente, tá? Então você tem que tomar cuidado também com essa... Né, e as famosas lentes de contato, né, que a gente tem visto aí para que, né, os dentes, para deixar os dentes cada vez mais branquinho. O pessoal até brinca que parece aquela bala, né? Mentex, Mentex, né? Lembra da minha época. Também estou entregando aqui. Conseguem até mudar o formato do dente sem precisar do aparelho. Isso, corrigir essas imperfeições, vocês né? estão excelentes. Qual que é o risco disso? Pode trazer algum risco? Porque o que muita gente não sabe é que para você colocar aquilo, né, tem que desgastar o dente, é verdade? Como que funciona? É verdade. O que é a lente de contato? É uma lâmina muito fina, de espessura muito fina, que pode ser de cerâmica ou de resina,
onde você coloca no dente, né? Você adere ao dente, mas para colocar no dente você precisa fazer um desgaste. Então, para que serve a lente de contato? Para alterar formato ou cor, enfim. Mas se você, o indicado é você usar a lente se os outros tipos de tratamento não forem indicados, como clareamento e o aparelho. Aí não tem jeito, o indicado é lente, ok, vamos usar lente. Agora a gente fala para tomar cuidado para jovens, né, fazerem muito uso de lâmina, porque que acontece? Você precisa desgastar o dente, e o dente ele é composto de esmalte. O esmalte é muito duro, e ele não é igual a unha que cresce de novo. O esmalte, uma vez tirado, acabou. Então você vai realmente desgastar um dente íntegro, né, a gente fala rígido, e colocar uma lâmina ali de porcelana. Então, ou seja, aquele dente nunca mais vai voltar a quantidade de esmalte que ele tinha anteriormente. O esmalte protege o dente, né? E o que muita gente não sabe, né, e acaba descobrindo depois que coloca, é que é preciso uma manutenção também, sim, né, com certeza. dessa lente. Aliás, tudo que a gente faz no dentista é necessário uma manutenção. Então, na prótese, principalmente, né, geralmente quem faz lente de contato é o especialista em prótese. Então, é importante que você faça a revisão de tudo que você colocar, né, de todo o tratamento que você fizer com o dentista. Por isso que a gente fala, o dentista que vai recomendar, a gente fala geralmente de 6 em 6, mais do que esse prazo, você não deve passar, mas tem pacientes que precisam até voltar num intervalo menor, dependendo da condição. Se for um tratamento periodontal, por exemplo, que é o tratamento de gengiva, você tem alguns pacientes voltam de 3 em 3. Então, tudo depende da condição, mas a manutenção, qualquer tipo de tratamento é importante. Então, o ideal é fazer a limpeza, clareamento, e isso é o último caso, colocar lente de contato. Exatamente, principalmente em jovens, por exemplo, para você eu não recomendaria nunca. Para que ela tenha sorriso lindo, não dá nunca, fazer porque vai desgastar realmente o dente, né, para alterar um formato. Será que você não alterar uma cor com clareamento, você não consegue alterar a cor? Querer o resultado rápido, exatamente, né? Então, não preciso colocar aparelho, eu vou colocar do jeito que eu quero, vai ficar bonito e é isso. Mas se não der certo, eu tiro. Não é bem assim, porque o teu dente... Exatamente, teu dente não é mais aquele. Então, à medida que você... É uma decisão que não tem volta. Quando voltar, vai estar diferente. É isso que a gente quer dizer, entendeu? Sim. Então, até a gente nós dentistas, geralmente recomendamos com muita cautela a lente de contato por conta disso, entendeu? Mas é lógico, é estético, é bem estético. Né? E quando você comentou, né, de que a gente tem da articulação, você falou da articulação, a gente acha que de repente é só algum problema, né? Mas o que o estresse pode trazer também, né? Que a gente tem acompanhado, cresceu muito, né, na pandemia, o estresse nas pessoas, esse cuidado aí com a saúde mental. E muita gente começou nessa tensão, aparece o bruxismo, né? Isso. Que fala um pouquinho como que é o tratamento disso, o uso de placa, né? Qual a diferença, né, do bruxismo ou de ranger os dentes? Ranger os dentes. Na verdade, o bruxismo é o ranger dos dentes, geralmente à noite. Quando você tem muita ansiedade ou você está sob efeito de muito estresse, de noite, geralmente acontece à noite, mas pode acontecer durante o dia. Às vezes é involuntário, você não percebe. Quem percebe é a pessoa que está com você. Faz até aquele barulhinho, que você está realmente rangendo os dentes ali. E aí isso é muito problemático, porque você pode desgastar os dentes. Além de você acorda com uma dor de cabeça horrível, né? Porque realmente você força demais ali a musculatura. Então, tem muitos problemas causados pelo bruxismo, né? E por causa da pandemia, os casos de bruxismo cresceram muito nessa fase, né? O que a gente faz, o dentista faz geralmente para aliviar, é a plaquinha de bruxismo mesmo. Ele coloca uma placa para aliviar, porque o ranger, você fica um dente de cima encostando com o de baixo ali o tempo todo. A placa alivia esse contato, entendeu? E aí você passa a ter um conforto maior na musculatura, entendeu? Eu brinco, o meu canino, eu não tenho as pontas, eu não posso ser vampira. Foi por causa do bruxismo. Eu rangi os dentes, eu uso a plaquinha até hoje. Realmente melhorou muito, porque você acorda com muita dor aqui, né? Teve gente que até disse que era infecção de ouvido. Cheguei aí em até que eu descobri que era mas é importante a gente saber isso, né? Com porque certeza. Às vezes a pessoa nem sabe, né? Durante a noite ela tá rangendo o dente, não entende, porque não tem alguém que dorme com ela, né? E às vezes ela não percebe nem o desgaste no dente, né? E aí, por isso que eu falei, é importante muito o companheiro, alguém que estiver do lado e perceber, alertar.
né? E no dentista, certamente, ele vai identificar, porque ele vai ver o desgaste. É um tipo de desgaste que é comum. Que é comum no bruxismo, mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Legal. E outra coisa, quando a gente fala assim, né, que a gente fala que a saúde bucal, muito mais do que as pessoas pensam, ela realmente interfere na saúde como um todo. Por quê? Existem bactérias, né, que estão ali no tratamento do dente, você não sabe, que podem ir para o coração, é isso mesmo? Que podem causar um infarto e até matar. É verdade isso? Ou é um mito, né? Que não, é legal a gente isso falar é verdade. disso. A boca é a porta de entrada de muitas bactérias, né? Na verdade, a boca é um órgão interno que está exposto, né? Então, ela é a entrada de muitas bactérias. E muitas dessas bactérias podem ir para outros órgãos. Então, por exemplo, eu vou citar diabetes, né? Quem tem diabetes e tem doença periodontal, a diabetes pode agravar a situação do doente periodontal e o contrário também. O doente periodontal não controlado pode piorar a diabetes. Então, é uma condição que pode acontecer justamente porque elas caem na corrente sanguínea e podem ir para algumas partes do corpo, ou a parte do coração também. E eu esqueci de falar da gestante. As gestantes com infecção de gengiva, elas podem ter mais chances de ter bebê de baixo peso prematuro. Isso é muito sério, já tem estudos comprovando. Então, assim, por isso, mais um motivo para a gestante ter que ir ao dentista, porque senão ela pode comprometer até o nascimento do bebê dela. Então, as doenças hoje estão correlacionadas. Aí, principalmente a doença de gengiva, não a cárie, tá? Sim. As infecções de gengiva, elas podem realmente causar alguns problemas em algumas doenças, entendeu? Mas, Fati, você tá certa, porque na gestação, a gestante, a última coisa que ela vai pensar é ir no dentista. Exato. E realmente elas têm pode medo... causar outras doenças que ela realmente não sabe, porque às vezes a gente não vê, mas só sente, né? Exato. A dor, e aí quando vai ver já tá muito avançado. E assim, vai em tudo, né? Vai no dermatologista, porque sabe da mancha na pele, vai... Eu costumo dizer, você fala assim, eu tô ótima, fiz um check-up, tá tudo direitinho. Aí eu pergunto, você foi no dentista? Não, então... Tô ótima daqui. Não tá. A boca faz parte do corpo, né? Não pode esquecer da boca. Vou tirar a boca, eu vou levar o resto pro médico. Não, tem que ir no dentista também, porque é todo um conjunto, né? É um sistema que se fala, né? Então... a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, né? Legal. E a gente, né, fala, tem muitos mitos, né, muitas fake news aí, digamos, com relação a todos os assuntos, né, e com o tema de saúde bucal não seria diferente. Eu confesso, eu gosto de tomar um vinhozinho. Quanto isso pode? É verdade que mancha o dente, o café mancha o dente. Aí o café mancha, o chocolate. Tem alimentos que... legal, você pode tomar, não tem problema nenhum, não vai manchar ou não, mancha sim. Também tenha, depois que você toma, tenha o hábito que você falou de escovar o dente. Ou não? Como é que... Então, realmente tem alguns alimentos que tem alguns corantes que mancham os dentes. Então, o vinho, o café, o açaí, a beterraba, tem alguns alimentos. E agora? Mas assim, não tem problema se você usar moderadamente. O que não pode é em excesso. Tudo em excesso faz mal, entendeu? Então, em excesso, ele pode realmente manchar os dentes e a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos, entendeu? Mas só se for um vinho à noite, não vai causar nada, com certeza, entendeu? Mas só tomar cuidado com o uso em excesso. Né? Exatamente. E aí, se manchar os dentes, você pode ir no dentista. Algumas manchas, se forem superficiais, na própria limpeza você já consegue remover, senão, alguns casos realmente tem que fazer o clareamento. Legal. E é com um sorriso no rosto que eu agradeço a presença de vocês aqui, né, pra gente ter falado desse assunto tão importante para a nossa qualidade de vida. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada, Mari. Eu gostei muito do nosso bate-papo, já aprendi um pouquinho mais com a Patrícia. E só um recado para que a gente não esqueça que a saúde começa pela boca. Isso aí, perfeito. Muito bom. A gente falou um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, com a nossa saúde bucal e que são fundamentais para que a gente possa manter sempre o sorriso no rosto. Então fica a dica, procure um dentista, passe por uma orientação, passe por uma avaliação odontológica e faça sempre a sua parte para que a gente possa ter um mundo muito mais saudável e também muito mais sorridente. Obrigada pela sua presença e até a próxima edição.